Glória a Deus. Mateus capítulo 13, verso de número 33 em diante. Falamos domingo passado sobre o grão de mostarda. Amém, irmãos? Eu ganhei um grão de mostarda da Ana Kochinski, né? Um grãozinho de mostarda. Muito legal. Vamos lá. Mateus 33, todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado, até que toda a massa fique levedada. Verso 34. Tudo isso disse Jesus em parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Jesus nada falava à multidão sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Isso está escrito lá no Salmo 78, verso 2. Né? O texto está repetindo o que está escrito lá. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Bom, nós avançamos um pouquinho no texto aí, é só até o verso de número 35. Amém? Vamos ler o 33 de novo? Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pega e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Eu vou ler na outra tradução, que eu gosto mais, que eu acho que dá mais clareza. É a tradução da versão Restauração. Diz assim, ó: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Nessa versão dá a ideia de que a mulher colocou escondido esse fermento nessa farinha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de nós falarmos da parábola propriamente dita, eu quero repetir aqui o que nós falamos inicialmente domingo passado, né? Repetir a introdução da palavra e falar sobre algumas coisas que nos faz entender as parábolas e também entender por que Jesus falava por parábolas. Eu falei para os irmãos domingo passado sobre os 3 aspectos do reino dos céus. Quantos se lembram? Lembra mesmo? Os irmãos debateram isso na célula, sim ou não? Existem 3 aspectos do reino dos céus. Quais são? Aparência, realidade e manifestação. O que é a aparência do reino dos céus? As parábolas. Você vai perceber que todas as vezes que Jesus fala uma parábola do reino, ele vai dizer assim: o reino de Deus é semelhante, é aparente. Amém, irmãos? O que é a realidade do reino dos céus? Nós, a igreja, porque o reino de Deus já está dentro de nós. Amém? O reino de Deus está dentro de você, se é Deus que governa a sua vida. Porque reino é governo. Amém? Quem reina, governa. Então, se Deus reina na minha vida, eu preciso permitir que Deus governe a minha vida. Preste atenção, o que significa isso? Significa que não sou eu mais que tomo as decisões. Que quem toma as decisões é o Senhor. Os irmãos estão aí? Amém. Sobre quantas vidas o Senhor tem governado? Amém. Tem mesmo? Amém. É o Senhor que toma as decisões por você? Olha para mim. Se é o Senhor que toma as decisões para você, você tem a convicção de que as coisas vão dar certo. Porque Deus conhece o futuro. Deus sabe tudo que está à nossa frente. Se é você que toma as decisões, corre um risco muito sério de você quebrar a cara em algum momento. Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 30 segundos. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? E nós falamos também sobre a manifestação do reino. Amém, irmãos? O que é a manifestação do reino? A volta de Cristo e o governo físico do Senhor Jesus, que vai acontecer durante o milênio. Então, preste atenção. A parábola que nós lemos fala da aparência do reino.
nós estamos falando sobre a aparência do reino. Amém, irmãos? E nós já entendemos que Jesus falava por parábola, porque ele não tinha interesse que as pessoas entendessem. Amém? Olha o verso de número 34. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem... Diga assim, Jesus não falava nada com a multidão, a não ser por parábolas. Você consegue entender isso? Ou não? Porque olha para mim, para os discípulos, quando eles se reuniam em secreto, sozinhos, Jesus falava abertamente, amém? Mas quando reunia a multidão, ele só falava por parábolas. Por quê? Porque ele não tinha a intenção de que eles entendessem. Falamos sobre isso domingo passado, porque o coração deles estava endurecido e eles ouviam de mau grado. Os irmãos estão aí? Quantos conseguirem compreender? Então vamos à parábola. Essa parábola é muito boa, irmãos. É um versículo só. As informações são poucas, mas de fato o que está contido aqui nessa parábola é muito precioso. Amém, irmãos? Estou muito animado com isso. Glória a Deus, de poder compartilhar. Acho que eu nunca preguei sobre essa parábola num culto de domingo. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso. E eu estou muito animado com isso. Aleluia. Vamos lá, irmãos? O reino dos céus, verso 33, é semelhante ao fermento. Diga, fermento. Então, a parábola tem a ver com fermento. Para nós entendermos a parábola, nós precisamos entender o que significa o fermento na Bíblia. Amém, irmãos? E observe, todas as vezes que você for estudar uma parábola, todas as vezes que você for estudar a palavra de Deus, você precisa deixar a palavra de Deus explicar a palavra de Deus. Amém? Nós não podemos tirar conclusões sobre coisas da palavra de Deus da nossa própria cabeça. Porque tudo o que está na Bíblia é explicado pela própria Bíblia. Então, existe um significado para o fermento na Bíblia. Qual é o significado do fermento na Bíblia? São muitos significados, mas eu quero destacar 2. Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versos de número 6 em diante. Vamos ver qual é o significado do fermento na Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 6 em diante. Olha o que diz a palavra. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, olha para mim. Se você colocar você tem uma massa de trigo. Qual das irmãs fazem pão? Os irmãos também hoje cozinham, né? Algum irmão aqui faz pão? Irmão faz pão? Seu José faz pão, o André também faz pão. Só acredito comendo, André. Mas, vamos lá. Quem faz pão, quem faz bolo sabe. Você faz a massa do trigo e pega uma porção de fermento e mistura a massa. E aquele pouquinho de fermento faz toda a massa levedar, né? Que no caso a gente fala crescer, né? Mas a massa cresceu porque ela fermentou, ela levedou, né? É isso que Paulo está dizendo. Um pouquinho só de fermento faz levedar toda a massa. Os mais antigos, né? Não sei se alguém vai lembrar disso. Eu sou antigo, irmãos. Ontem eu descobri que eu vivi no tempo da ditadura militar. 1 ano, mas eu vivi. Nasci, depois 1 ano acabou, mas me respeita a minha história. Eu vivi na ditadura militar. Aleluia. Eu nasci em 84, a ditadura acabou em 85. Mas não tem problema, eu vivi lá. Os irmãos estão aí? Os mais antigos vão lembrar de um fermento caseiro que se fazia, colocado num vidro. Aquilo era terrível, irmãos. Quem se lembra disso ou não? E tinha que ficar trocando aquela água, não sei o que tem que trocar de mês em mês, porque tem que cultivar aquilo. Aquilo é vivo, irmão. Se botar um microscópio ali, tem coisas andando ali dentro. Mas o fermento, de fato, colocado na massa, faz levedar toda a massa. Amém? Verso 7.
Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Verso 8. Por isso, façamos a festa da Páscoa, né? Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos. Ázimo é pão feito sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então olhe para mim. O apóstolo Paulo está colocando aqui que nós somos, na Bíblia, tipificados como uma massa. Amém? Como uma massa de pão. Nós somos tipificados como uma massa. Na Páscoa, era costume dos judeus, e até hoje ainda é costume dos judeus, fazer pães, os chamados pães ázimos, pães sem fermento. E o apóstolo Paulo está dizendo que essa massa nos representa. Nós, como igreja, somos tipificados como essa massa. Qual é o problema? É que se nessa massa for introduzido o fermento, essa massa fica levedado. E segundo o apóstolo Paulo, o fermento significa maldade, significa pecado, significa coisas malignas e maliciosas. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que no nosso meio a massa precisa ser sem fermento, ou seja, sem maldade, sem coisas malignas, sem coisas ocultas, sem coisas ruins, porque de fato nós precisamos ser uma massa sem fermento. Nós precisamos, como igreja, ser pães ázimos. Os irmãos conseguem compreender isso? Então o que é que significa o fermento? Pecado, maldade, malícia, coisas ruins que são introduzidas à massa, que é a igreja. Os irmãos estão aí, sim ou não? Por isso que nós precisamos ser massa sem fermento. Quantos estão aí? Olha o verso 7, volta lá. Purificai-vos, pois, do fermento velho. Diga assim, tira o fermento. Fica a massa pura. Amém? O que significa isso na prática da minha vida, pastor? Tira a maldade, tira o pecado, tira as coisas ruins da sua vida. Você precisa ser uma massa pura oferecida a Deus, ou seja, você precisa ser pão ázimo. Por isso que nós celebramos a ceia com pão sem fermento. Já percebeu que o nosso pão é sem fermento quando nós celebramos a ceia? Por que o nosso pão é sem fermento? Porque aquele pão tipifica o corpo de Jesus Cristo. Sim ou não? O pão é o corpo de Jesus que foi partido por nós. A pergunta é, Jesus tinha pecado? Então nós não podemos colocar o fermento no pão. Porque colocar o fermento no pão é a mesma coisa que dizer que havia pecado no corpo de Jesus. Porque o fermento simboliza o pecado. Os irmãos estão aí? Quantos estão conseguindo compreender? Está claro para os irmãos? Então o que é que significa o fermento primeiramente? Pecado, coisas malignas, amém? E nós precisamos tirar o pecado. Lembre-se que nós estamos vendo o significado do fermento para entender a parábola. Lembra que a mulher colocou escondido fermento na massa? Os irmãos estão aí? Vamos lá. Segundo o significado de fermento, e eu acho que esse é mais prejudicial do que o próprio pecado, está lá em Mateus capítulo 16, corre lá. Mateus 16, a partir do versículo de número 1. Mais uma vez, Jesus vai falar sobre o fermento. Agora, falando sobre o fermento dos fariseus. Olha só, chegando-se os fariseus, os irmãos já encontraram? Chegando-se os fariseus e os saduceus, para tentarem a Jesus, pediram que lhes mostrasse algum sinal. Mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas! Sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos?
uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Observe, os fariseus chegaram para tentar Jesus e pediram um sinal. Olha, você é o filho de Deus mesmo? Mostra um sinal aí. Aí Jesus responde a eles: olha, é o seguinte, vocês sabem dizer quando vai chover. Vocês sabem dizer quando é que o dia vai ficar bom, e não sabem discernir os tempos? Vocês são hipócritas. Nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Da mesma forma, o Filho de Deus ficaria 3 dias também na sepultura. Esse é o sinal. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Verso 5. E passando os seus discípulos para o outro lado, ou seja, largaram os fariseus para trás, tinham se esquecido de trazer pão. Observe, esse texto acontece, o capítulo 16 de Mateus, acontece logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. E para quem não sabe, Jesus multiplicou pães e peixes 2 vezes. A primeira vez, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas aproximadamente. Os irmãos estão aí? Na segunda vez, ele multiplicou também pães e peixes, 7 pães, né, e peixes para uma multidão ainda menor do que essa. Qual é a questão? Que da primeira vez que Jesus multiplicou mais pães, para uma multidão maior, sobrou 12 cestos. Dessa vez que ele multiplicou mais pão para uma multidão menor, sobrou menos cestos. E dessa multiplicação, nesse momento chegam os fariseus e pedem um sinal. Ele responde os fariseus e atravessa para o outro lado do mar da Galileia. Só que os discípulos esqueceram de levar pão, mesmo depois da multiplicação e de ter sobrado 7 cestos cheios de pão, os discípulos não levaram pão. Os irmãos estão aí? Conseguiu compreender ou ficou confuso? Claro para os irmãos entenderem? Verso 6. E Jesus lhes disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Olha só, quando eles chegam no outro lado, eles não levaram pão. Jesus fala para eles assim, ó: tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Verso 7. E eles arrazoavam entre si, ou seja, eles diziam entre si: é porque não trouxemos pão. Ou seja, ele está brigando com a gente porque a gente não trouxe pão. Verso 8. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e quantos cestos levantastes, quantos cestos sobrastes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Observe, quando ele multiplicou 5 pão para 5.000 homens, sobrou 12 cestos. Quantos cestos? Olha a conta, 5 pães, 5.000 homens. Quantos cestos? 12. Agora ele multiplicou 7 pães para 4.000 homens. Não tinha que sobrar mais pão? Só que sobrou só 7 cestos. Por quê? Isso é uma outra história. Verso de número 11. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão? Ou seja, não estou brigando com vocês por causa do pão, mas para que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A palavra doutrina significa ensino. Jesus não estava dizendo para eles, porque o que eles estavam entendendo? Eles estavam entendendo que literalmente eles não deveriam usar o fermento do fariseu para fazer pão. Consegue entender ou não? Uma vez que o pão que Jesus multiplicou veio da mão de alguém,
Eles estavam pensando que Jesus falou assim: olha, eu não quero usar o fermento dos fariseus para comer pão. Mas Jesus, quando falava do fermento dos fariseus, não estava falando do fermento do pão, mas sim da doutrina, do ensino dos fariseus. Os irmãos estão aí? Quantos conseguiram compreender? Ficou claro para os irmãos? Então, o que é que significa o fermento? Ensino dos fariseus. E a pergunta é, o que é que os fariseus ensinavam? Para Jesus não querer que os discípulos tivessem contato com esse fermento, com esse ensino. Vamos ver? Os irmãos estão entendendo? É difícil pregar para os irmãos de máscara, porque eu não sei o que os irmãos estão se passando, entende? Os irmãos ficam só com os olhinhos assim, ó. Meu Deus, mas vamos lá. Qual é o ensino dos fariseus? Mateus capítulo 23, corre lá. Capítulo 23 de Mateus, verso 1. Então falou Jesus à multidão e aos discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disseram que observeis, observai-as e fazeis, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Olha para mim. Moisés é quem deu a lei para o povo de Israel, amém? Moisés morreu, amém? Quem se assentou nessa cadeira para continuar falando a lei? Os escribas e os fariseus. Jesus está dizendo assim para o povo, olha só. Tudo que os fariseus mandarem vocês fazer sobre a lei, façam, porque essa é a lei, amém? Mas não imite a obra deles. Por quê? Porque eles mandam as pessoas fazer, mas eles não fazem. Ou seja, são hipócritas. Os irmãos estão aí? Amém. Jesus não aliviava com os fariseus. Observe, então olha para mim. Qual é o ensino do fariseu? Ensinar aquilo que não faz. Os irmãos estão aí? Tem muito fariseu por aí, irmão. Tem. Fariseu acabou se tornando uma nomenclatura para gente hipócrita. Consegue entender? Pregam e dizem que o povo tem que fazer, mas eles mesmos não fazem. O que é isso? Fariseu. Os irmãos estão aí? E muitas outras coisas. Olhe para mim. Jesus disse que nós conheceríamos os frutos, a árvore pelos frutos. Observe se quem está pregando para você está pelo menos se esforçando para viver o que prega. Porque obviamente que ninguém vai conseguir viver tudo que prega. Amém, irmãos? É óbvio, porque nós não somos perfeitos. Mas preste atenção. Se eu digo para você abrir mão da sua vida para viver em função do reino, você tem visto isso na minha vida? Ou será que eu sou só um fariseu falando de coisas que eu nem tento fazer? O que é o ensino dos fariseus? Hipocrisia. Gente que está mais preocupada com a aparência do que com o interior. Gente que está mais preocupada com o que as pessoas vão pensar do que de fato em servir verdadeiramente a Deus. Fariseu. Os irmãos estão aí? Observe, continuando. Verso 4. O que os fariseus fazem? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Ou seja, o fariseu era aquelas pessoas, na época de Jesus, que diziam para todo mundo assim, ó, você tem que fazer, e colocava fardo pesado nas pessoas, mas eles nem sequer com o dedinho tentavam levantar esses fardos. Eram os fiscais de Deus. Não, hoje, nos nossos dias, está cheio de fiscal de Deus, sabe? Pessoas que foram chamadas para fiscalizar. Eu sou o fiscal da obra de Deus. Ou seja, vive colocando peso em todo mundo. Olha, você está usando essa roupa aí, essa roupa não está decente. Olha, você não deveria fazer assim. Olha, você come sem lavar as mãos. Mas a própria pessoa não sequer se dá o luxo de pelo menos tentar viver aquilo que diz.
fariseu, hipócrita. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Nós precisamos pelo menos, irmãos, nos dar a honra de sermos fiéis àquilo que nós ensinamos a outras pessoas. Pelo menos nos esforçar para que não sejamos hipócritas e fariseus. Verso 5. E fazem todas as obras, olha os fariseus, fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, são roupas enfeitadas, e alargam as franjas das suas vestes. Observe, tudo que eles fazem com a intenção do quê? Serem vistos pelos homens. Estão preocupados com o que de fato? Uma aparência. Olha para mim, irmão. A igreja de Cristo está cheia de fariseu. Se você é uma pessoa que quando você vai orar, irmãos, vamos orar aqui, vamos fazer uma reunião de oração. Se você é uma pessoa que fica mais preocupado com o que as pessoas vão achar da sua oração, e você ora para as pessoas ouvirem, do que com o que de fato você está falando para Deus, você é um fariseu. Consegue entender? É engraçado, né? Observe isso. Observe isso. Está todo mundo aqui conversando numa boa, aí você diz assim, irmão, ore aí. Pronto, parece que entrou um trem no irmão. Porque até então ele estava falando normal. Mas aí na hora de orar ele, oh Senhor Deus! Parece que entrou um espírito nele. Por quê? Porque ele está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar dele orando, se ele é ou não é um homem de Deus, do que de fato falar com o Senhor. Sabe o que é isso? Fariseu. Fariseu. Os irmãos estão aí? Quem é o fariseu? O fariseu é aquele que... Qual que é o ensino do fariseu? Esteja preocupado com o que as pessoas estão vendo, e não com aquilo que você realmente é. Essa é a doutrina dos fariseus. Esse é o fermento.